Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal principal, né? Hoje é uma quinta-feira, feriado, né? Dia 4 de junho de 2026, feriado de Corpus Christi, né? Mas a geopolítica não para, né? E a nossa missão de esclarecimento não pode parar, né? Por que que eu tenho como missão de vida esse esclarecimento aqui? Já falei para muitos aí no canal, tornarei a repetir. Quanto mais pessoas esclarecidas nós tivermos no nosso país, mais protegido eu e minha família estarei, né? Não só eu e minha família, mas vocês e a família de vocês também. Toda essa dominação globalista, esquerdista, tudo que aconteceu foi por causa da ignorância, né? Mas muitos não tinham culpa de serem ignorantes desse tipo de assunto, né? As pessoas correm atrás dos seus próprios problemas. A vida não é fácil para ninguém, né? Tivemos acesso a isso, muita gente está tendo acesso a isso quando as mídias sociais chegaram. Enquanto a mídia tradicional tinha o monopólio da informação, ninguém sabia dessas coisas, né? Tudo ficava aí escondido embaixo do tapete, né? Afinal, a mídia também faz parte de todo o esquema, né? Quando as mídias sociais chegaram, a gente, graças a Deus, a humanidade está tendo a oportunidade de adquirir esclarecimento. Aqueles que querem, né? Porque o esclarecimento está aí, de graça para muita gente, né? Aquele que decidir, né, entender sobre as coisas, que decidir adquirir o esclarecimento, vai sair na frente, obviamente, né? Vai ter menos intempéries e problemas pessoais. Já está começando a ter, né? Menos, né? E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, gente, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma análise sobre isso, mas eu vou dar ênfase no tamanho, na proporção de como essas coisas estão acontecendo. Eu estou falando sobre a falsa narrativa dos vencedores das guerras atuais e a falsa narrativa em geral sobre os fatos, né? Porque é o seguinte, a mídia tradicional ela está castigando a cabeça das pessoas. Aqueles que não têm onde se ancorar, né? que não pesam, que não pega o que ouve, o que recebe da mídia, põe numa balança e pensa se aquilo procede, as pessoas que não fazem esse procedimento, elas estão entrando num buraco informacional. Ontem, quando a gente estava falando aqui no nosso áudio sobre o forte recado, né, do Donald Trump para a elite brasileira, apareceu uma pessoa, deve ter caído de paraquedas aí no canal. Até deixei o que ele escreveu lá para ele passar vergonha, viu? Perguntar, então vocês são a favor vocês são contra o Pix, a favor dos americanos atacarem o Pix? O cara
compra a narrativa midiática, a narrativa esquerdista, como se ela fosse verdade absoluta, né? Ou seja, ele despreza tudo que está sendo falado aí nas redes, ele não absorve. Para ele, para esse tipo de pessoa, a mídia tem é dona da razão absoluta. Só que a mídia está dentro do plano, está dentro do esquemão, do jogo, né, para trancar a humanidade na distopia tecnocrática globalista, né? E essas pessoas ainda, passados 7 anos da pandemia, ainda não enxergam isso, quase 7 anos, né? Ainda não enxergam isso, né? Então a falsa narrativa sobre as guerras é o que tem de mais absurdo. Eu recebo e-mails aqui de pessoas em parafuso. Eu acompanho o seu canal, embora você fale sobre as condições da guerra, por exemplo, Estados Unidos e Irã, eu estou vendo aqui que o Irã está ameaçando. Meu Deus, é como se uma criança de 12 anos de idade pudesse entrar no ringue com um lutador profissional com 20 títulos mundiais e vencer. As pessoas perderam a capacidade, né, de analítica, a percepção da proporção das coisas, né? O país mais poderoso do mundo militarmente, o país que tem a máquina de imprimir dinheiro, né? Embora a máquina seja globalista, mas o Trump, de uma certa maneira, está no controle, né? Ele pode aumentar o déficit ali. Ou seja, eles têm a máquina de imprimir dinheiro, eles têm o poder militar mais poderoso do planeta, eles são uma das nações, a nação mais poderosa do planeta. A maior parte da humanidade quer viver como americanos, e, no entanto, tem gente que acredita firmemente que o Irã está vencendo a guerra. E eu recebo vários desses e-mails aqui por dia, né? Então, chegou uma hora que eu falei, bom, vou parar, vou falar sobre isso aqui. Gente, isso tudo faz parte da guerra híbrida, né? Todo mundo, hoje, a guerra global, a guerra do cume da montanha, uma premissa básica é conquistar corações e mentes das pessoas. Para quê? Para você botar uma pecha naqueles que são antiglobalistas, né? Embora, vamos dar um exemplo aí, o Trump vai vencer o Irã, tá? Ele tá, hoje até postei, ele está dizendo que falta pouco para conseguir um grande acordo. E é um grande acordo. Eu já disse aqui que o Irã recebeu mais de 18 mil ataques aéreos. 18 mil, né, ataques americanos e israelenses. Os americanos, como eu falei, são a maior potência militar do planeta. Embora a Rússia seja a maior potência nuclear, a maior potência militar e de inteligência militar são os Estados Unidos da América. Aí junta com Israel, que também é peso pesado, atacando o Irã. E tem gente que acredita que o Irã está vencendo a guerra. Simplesmente pelo fato deles pegarem uma faixa de terra ali, uma extensão de 18 quilômetros, né? Porque são 34 quilômetros no total, ali o Estreito de Hormuz. Então eles vão lá, minam as águas internacionais em 18 quilômetros e pronto. Bastou para todo mundo acreditar que eles estão por cima, que eles estão encostando os Estados Unidos na parede. Aquele blog que eu olho sempre, o TOT3126, infelizmente está forrado desse tipo de narrativas, né, vindo dos mais diversos espaços esquerdistas, né. Eu acho que o cara ali, o administrador ali, se perdeu, não sei o que aconteceu, se ele não tem conhecimento de geopolítica, ele apenas repassa, né, traduz e repassa tudo que é escrito lá fora, né. Eu acho que é isso aí. Porque é impressionante o que a gente lê de besteira em alguns desses textos, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu torno a falar, porque a humanidade, né, a gente tem que estar com a cabeça boa para entender exatamente o que se passa na guerra do cume da montanha.
Essas nações, tanto a Ucrânia, que eu já até postei lá nos grupos do Zelensky, do GeoPoMRS, no Geodiscussões lá do Telegram, que o Zelensky veio querendo agora, tá na hora de fazer um acordo com o Vladimir Putin, não tem jeito, vamos sentar para conversar. Vai conversar e vai tomar na rabeta, porque demorou. Agora que acabou o dinheiro para ele, né, que os globalistas entenderam que não tem jeito, porque o Xi Jinping, o Putin e o Trump já se acertaram nesse quesito, agora o Zelensky vai ter que ir lá, né, baixar a cabeça e aguentar o que ele vai ter que aguentar, né? E tinha gente achando a Ucrânia está massacrando a Rússia. Jesus, gente, vamos tomar cuidado com a proporcionalidade, né? Quantas vezes eu não falei aqui no nosso canal que o Medvedev, secretário de Estado lá do Vladimir Putin, veio dizendo que não se pode vencer uma nação com a potência nuclear da Rússia. E tem cara aí falando que não, a Ucrânia está vencendo, tá vencendo sim. Então, essa é uma análise de alerta. Tomem muito cuidado com a falsa narrativa dos vencedores das guerras atuais. Porque, assim, quem promove a falsa narrativa, ou ele faz parte do esquemão e está pondo dinheiro no bolso, ou ele é um ideológico bobão que, né, mistura realidade com preferência ideológica e está aí fazendo esse papelão, né? E eu não estou falando só isso que envolve a guerra da Rússia e da Ucrânia, também o fato aí de envolver Israel, Líbano, Estados Unidos e Irã, né? Infelizmente eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o que está ocorrendo com o Líbano, né? Porque a população libanesa está pagando um preço altíssimo. E por que está pagando esse preço altíssimo, sendo massacrada constantemente pelos militares de Israel ali, né? Por conta de terem permitido que o Hezbollah se infiltrasse de maneira gigantesca dentro da sociedade libanesa, dentro do país, né? O povo brasileiro não está pagando um preço pelo tamanho que a esquerda socialista ficou, né? Não pode pagar até um mais caro, dependendo do que possa ocorrer no futuro. Lembra da comparação que eu fiz com o preço altíssimo que o povo alemão pagou pelo que aconteceu lá em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial? E muita coisa ali era completamente escondida do povo alemão, né? Os campos de concentração eram escondidos ali do povo alemão. Então é assim, né? Ou a gente bota as coisas num grau de proporcionalidade correta, ou a gente pondera tudo que recebe da mídia, ou a coisa vai para o buraco. Veja, pelo fato de estar preparado, né, a minha visão é apurada para enxergar aí os fatos geopolíticos, eu posso muito bem pegar uma matéria de uma mídia gigantesca, aí, uma mídia globalista, que mostra um fato e interpretar da minha maneira, interpretar como a coisa tem que ser interpretada. Aí muita gente critica, você está pegando uma matéria da Veja. Mas espera aí, meu amigo. Eu vou saber, lendo a matéria da Veja, o que procede e o que é narrativa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar numa bolha, né? Eu vou olhar só a mídia da direita. Aí você fica preso numa bolha. Você não vê o que a esquerda está dizendo, você não vê o que o globalismo está dizendo, né? E não é bom ficar amarrado numa bolha. Então, eu acho, minha opinião, né? E é uma das missões desse canal, é preparar as pessoas para entender o que ocorre quando ela recebe alguma notícia, ela saber interpretar, né? Ela tem que estar munida de um determinado grau de conhecimento para saber interpretar, né? Então, isso é o mais importante, né? A gente ter pessoas... Isso é o verdadeiro esclarecimento, né? Não é saber ler, saber escrever, é um esclarecimento obrigatório a todo mundo, né? Saber ler, saber escrever, saber uma profissão, tal. Agora tem aquele esclarecimento que é o plus da sua vida, da vida de todos nós, que é conhecermos profundamente o mundo em que a gente vive. Infelizmente, tem muita gente aí
de cabeça branca, né, idosos que não conhecem, não sabem como funciona o mundo em que ele está aqui há 70, 80 anos. Isso é muito triste, né? O ser humano tem que ter a capacidade da compreensão da coisa, se livrar, né, de todas essas coisas, essas paixões, né, paixão política, paixão ideológica, paixão de vários tipos, né? A gente tem que né, despir dessas coisas para poder enxergar o mundo como ele é de verdade, né? Você acreditar, voltando ao exemplo que o Irã está vencendo a guerra contra dois adversários poderosos. Tá, eles estão dando um pouco mais de dor de cabeça. A coisa está indo um pouco além do que foi planejado. Por quê? Porque eles recebem muito dinheiro de globalistas ali, né? E tem a ajuda da mídia. A mídia está completamente do lado desses caras, né? Afinal de contas, os inimigos, né, Estados Unidos e Israel, para a mídia são bichos papões que precisam ficar fora, né? Não podem dar as cartas, né? É assim que funciona. E eu recebo, né? Para mim é muito duro porque eu faço um trabalho aqui diário, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Quanto mais pessoas estiverem esclarecidas é melhor para mim. Aí quando eu leio esses e-mails assim, me dá até um desgosto, sabe? Eu fico, meu Deus, o que está dando errado? Eu estou tentando explicar numa linguagem tão fácil, né, para as pessoas assimilarem, e eu recebo esse tipo de coisa de uma pessoa que ouve o canal, né? Ontem o cara foi escrever, mas então vocês são a favor da taxação do Pix, de ser contra o Pix. Meu Deus, os americanos querem, vai lá, lê o processo. Está aí disponível nas redes, na internet. Os americanos querem participar do Pix. Ele deixa claro que o Pix deixou de fora algumas bandeiras norte-americanas, aí Visa, Master. Eles querem participar, né? Eles querem também. Viram que o negócio é bom, eles não querem acabar com o negócio. Agora, o poder obtuso, ele precisa criar uma narrativa de que o adversário dele quer acabar com tudo. Antes quer acabar com o Bolsa Família, lembram disso? Aí perceberam que o Bolsa Família meio que se institucionalizou. O presidente Bolsonaro melhorou até a situação, não piorou, não é? Agora então eles têm que inventar uma outra narrativa. O cara é um traidor. Como é que foi falar? Merece ser enforcado. Essa foi demais, né? Comparou com Joaquim Silvério dos Reis, né? É um traidor. Agora tu fala, os filhos são pior que o pai. Mandando. Eles foram lá para trair o Brasil. Veja, o Trump sabe tudo o que ocorre aqui, né? Embora o Eduardo Bolsonaro esteja fazendo um grande esforço, Paulo Figueiredo, mas o Trump tem informações das melhores agências de inteligência do mundo. Agora cabe aqui ao poder que está tentando, né, se reeleger, contar essa história toda, botar a culpa nos... E tem gente que acredita, cara. Então é assim, né? Eu faço esse áudio aqui um pouco com indignação, porque eu sinto às vezes que o trabalho todo está indo um pouco para o ralo, né? Embora eu tenha conseguido esclarecer muita gente, tem pessoas que parece que tem uma parede na frente, não tem como você esclarecer, a mente não absorve, né? Ele não pondera as coisas, ele ouve, ele recebe a informação e já assimila como real sem ponderar, né? Se você falasse, puseram num ringue, sei lá, o melhor lutador aí qual que é a luta da moda agora? É aquela do octógono, né? Eu esqueci. Pega o melhor, esqueci o nome, né? Pega o melhor lutador daquilo, bota junto com uma criança de 6 anos e fala, a criança venceu. Tem gente que vai acreditar, porque saiu na mídia que a criança venceu o lutador profissional lá sei lá o que é Muay Thai, não sei. Então a gente tem que ponderar as coisas, né? Receber uma informação, pondera, né? É impressionante, é impressionante. Agora estão dizendo que o Trump está perdendo a guerra com o Irã, né? A última matéria que a gente tem é que o Irã fez uma proposta, o Trump devolveu, exigiu mudanças, e hoje de manhã veio falar que os iranianos estão aceitando e que vai acabar logo a guerra com o Irã, em breve, né?
Aí tem gente que vai lá e acredita que a nação que sofreu 18 mil ataques, né, já estava numa situação econômica terrível antes de tudo isso, já tinha povo na rua o tempo todo, e o povo depois sendo massacrado pelo próprio governo, e tem gente que acredita que ela está melhor agora, né? Não, agora ela está impondo, agora o Trump vai ter que aceitar, ele está ferrado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Dá tristeza às vezes desse tipo de coisa, né? Desculpem o desabafo, né? Mas eu acho que é no mínimo, né? Eu estou aqui há 6 anos explicando tantas coisas, né? Falando como funciona o mundo, como funciona a elite, como eles pensam, né? Fazendo algumas projeções futuras que muitas se concretizaram, né? Porque a gente sabe como eles pensam, né? Então, por favor, né, antes de mandar um e-mail, pondere, né, pense, será que isso pode estar acontecendo? Será que não? A narrativa é poderosa, é a arma do globalista, é a narrativa. É a narrativa, né? Eles querem condenar moralmente os vencedores, eles querem o dispositivo moral para eles, embora não o tenham de fato. Eles querem botar na cabeça das pessoas que o dispositivo moral é deles. O que a gente entende por dispositivo moral? A justiça verdadeira, né? O motivo da luta, do conflito, né? O motivo nobre do conflito, que a gente chama de dispositivo moral, eles querem transferir para eles, né? E a mídia vai lá e apoia um regime que matou 30 mil pessoas do próprio povo porque foram para a rua protestar. Eu vi um vídeo outro dia, eu compartilhei nos grupos do Telegram, né, de um iraniano que está lá em Londres, indignado com o crescimento do Islã por lá. E ele fala, essas pessoas não sabem o que é Islã, elas estão aqui com bandeiras do Irã apoiando o regime. Ele saiu fugido, eu fugi de lá, a minha família está lá sofrendo. Então, infelizmente, tudo que vem ocorrendo com a humanidade é por conta da ignorância, né? Que a gente aqui no nosso canal tem a missão de tentar, né, minimizar o máximo possível a ignorância. Não é ofendendo a pessoa, ignorar algum assunto, todo mundo tem o direito, né? Mas a partir do momento que nas redes está sendo ofertado aí esclarecimento, eu acho que as pessoas têm que pensar e ponderar. Essa é a minha opinião. Então é assim, né? Em resumo, a arma de guerra mais poderosa dos globalistas ainda é a grande mídia, né? A grande meretriz do apocalipse, que vive da falsa narrativa, para tentar ganhar corações e mentes, a fim de inverter o dispositivo moral de quem possui o verdadeiro dispositivo moral, né? Para lutar nessa guerra do cume da montanha, né? Então é assim, resumo, lógico que o Vladimir Putin, embora tenha sofrido alguns ataques, claro, é uma guerra, né? Lógico que ele vai vencer essa guerra. É lógico que o Trump vai vencer com o Irã e Israel também. Então parem de dar esse espaço, né? Digamos assim, parem de aceitar essa narrativa. E tem gente da direita aí aceitando, né? Enfim, que me perdoem aqueles que já estão preparados, porque aqui eu estou falando para aqueles que já estão muito preparados, né, estão no canal há muito tempo, e para aqueles que ainda estão mais ou menos. Então vocês que já estão muito preparados, me perdoem essa análise de hoje, esse áudio de hoje. Aqui a gente tem que recuperar as mentes daqueles que ainda estão meio engatinhando, né? Vamos, né? Então é isso, vamos acreditar. E parece que realmente, efetivamente, a guerra com o Irã vai acabar logo, viu? Vai acabar logo. E aí, vantagem para nós aqui do continente sul-americano, né? Porque aí o foguete vai mirar no alvo que tem que ser mirado, né? Efetivamente, se Deus quiser, o que está desenhado para ocorrer aí nas próximas semanas, a partir das próximas semanas.
Tenham fé. Gente, muito obrigado. Aqueles que puderem, por favor, colaborem com esse canal. A gente depende da colaboração daqueles que gostam do nosso trabalho, né? Desejo a todos um excelente feriado, uma excelente sexta-feira. Voltarei amanhã aqui, como todo mundo sabe, todos os dias, né? A gente não para, porque o mundo não para, né? Grande abraço a todos, muito obrigado. Agradeço também aqueles que compartilham as análises. Estarei de volta amanhã. Valeu, tchau, pessoal. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.